Olá pessoal, estamos dando continuidade ao nosso curso de Educação Financeira no contexto do consumo responsável, no formato à distância. Agora iremos para a unidade 3, que trata do orçamento familiar. Inicialmente, é interessante apresentarmos uma figura, que no caso ela está como figura 3.1, essencialmente é dividida em 3 partes. Na parte da esquerda, nós temos a renda familiar, tá? Que representa a água que sai de uma torneira. Okay? E no caso, cai num regador. Na parte intermediária, temos uma moça, uma senhora, enfim, que representa a administradora financeira da família. Ela é responsável pela distribuição da água. E C, que é o lado direito, representa os gastos da família, que são os vasos de plantas que são aguados à direita. Há vasos que demandam mais água e há vasos que demandam menos água. Orçamento, segundo o dicionário Aurélio, quer dizer ato ou efeito de orçar, avaliar, computar, ou então cálculo da receita e da despesa. Ou melhor, para produzir um bom orçamento, se deve avaliar e calcular muito bem o que se ganha e o que se gasta. Isso não significa que nós temos que fazer cálculos complexos. E podemos dar um exemplo, até bastante interessante, do bilionário, mega investidor, que já até comentamos em unidade anterior, Warren Buffett, que diz o seguinte: as habilidades matemáticas necessárias para você ser um bom investidor são soma, subtração, multiplicação, divisão e calcular rapidamente porcentagem e probabilidade. Nesta unidade 3, trataremos de todas essas operações, exceto a probabilidade. Isso se dará através de planilhas feitas em Excel, a elaboração de um dado orçamento familiar. As planilhas, elas facilitam a visualização em relação a que cada item pesa no orçamento total. Okay? Há vários itens que compõem o orçamento. Por exemplo, habitação, transporte, alimentação, despesas pessoais, vestuário, educação, saúde. Não vai ser possível de tratar todos esses itens nesta unidade, devido ao espaço que temos aqui. Em relação ao roteiro de estudos, para que o aluno tenha bom resultado, para que fixe bem os conceitos básicos sobre o orçamento familiar, você deve ler o material didático impresso e responder as várias questões propostas. Seguirão para vocês textos e planilhas, e as atividades online se referirão ao arquivo em Word, que é um caderno de educação financeira do Banco Central, que está em PDF, e outro que é um arquivo em XLS, que apresenta um padrão de orçamento familiar. Nesse orçamento, foi colocado o extrato mensal, cartão de crédito, contas referentes a uma empregada doméstica, um cupom de supermercado. Isso são alguns exemplos. Há na sequência uma série de questões que devem ser respondidas por vocês através do conhecimento preliminar adquirido. Bom, pessoal, eu espero que eu tenha dado as diretrizes básicas para que vocês aproveitem bem essa unidade 3 que trata do orçamento familiar. E conto com vocês para a próxima unidade. Até lá!